Durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo testemunhou crimes tão cruéis que desafiam qualquer compreensão humana. Entre os nomes que marcaram esse período sombrio, existe um que se destaca pelo horror deliberado, pela frieza científica e pelo desprezo absoluto pela vida humana: Josef Mengele. Conhecido como o Anjo da Morte de Auschwitz, ele se tornou um símbolo de crueldade nazista. Um médico formado, altamente instruído, respeitado pela família e pelos colegas, que optou por se transformar em um dos maiores assassinos da história moderna. Este vídeo revela quem foi Josef Mengele, como ele se tornou o médico da morte, quais atrocidades cometeu em nome da pseudociência nazista e como conseguiu escapar da justiça por décadas. Prepare-se para conhecer o lado mais obscuro da natureza humana e lembrar porque nunca devemos permitir que isso se repita. Para entender Mengele, é preciso entender a base ideológica que guiou suas ações: a eugenia. No início do século XX, diversos países, inclusive Estados Unidos e Alemanha, adotaram a ideia de melhorar a raça humana, através de controle populacional. Era uma mistura distorcida de biologia, racismo e nacionalismo. Na Alemanha nazista, essa doutrina ganhou proporções monstruosas. Acreditava-se que a raça ariana seria superior, pessoas com defeitos deveriam ser eliminadas, judeus, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência seriam veneno para o povo alemão. Hitler transformou essa falsa ciência em política de Estado, e homens como Josef Mengele viram nisso uma oportunidade para crescer. Mengele não foi um lunático isolado, ele foi resultado direto de um sistema que transformou médicos em assassinos. Josef Mengele nasceu em 16 de março de 1911, na cidade de Günzburg, no sul da Alemanha. Filho de uma mãe rica e influente, jamais lhe faltou status ou recursos. Era inteligente, ambicioso e buscava reconhecimento social. Estudou medicina e antropologia, sempre interessado em genética e hereditariedade, áreas que os nazistas tratavam como fundamentais para a construção da raça perfeita. Em 1937, Mengele ingressa oficialmente no Partido Nazista e logo depois é convidado para trabalhar no Instituto Kaiser Wilhelm, um centro de pesquisas em genética considerado moderno e prestigiado. Ali, ele trabalha diretamente com estudos de deformidades e doenças hereditárias. Suas opiniões científicas eram moldadas pelo racismo, e a Segunda Guerra seria sua grande chance de transformar teoria em prática. Em 1943, ele é enviado para aquele que logo se tornaria o maior centro de extermínio do nazismo, o campo de concentração e extermínio Auschwitz-Birkenau. A partir daqui, sua vida muda para sempre, e também a vida de centenas de milhares de pessoas que cruzaram seu caminho. Mengele chega a Auschwitz como médico da SS. Deveria cuidar da saúde dos soldados nazistas, mas rapidamente se envolve em outra função: a seleção dos prisioneiros nos trens que chegavam ao campo. Quando os vagões se abriam, após dias ou semanas de viagem sem comida, água ou ar, Mengele observava friamente cada pessoa e decidia quem viveria, quem seria morto imediatamente nas câmeras de gás. Com um simples movimento de mão para a esquerda ou direita, ele escolhia o destino de milhares todos os dias. Crianças, idosos, mães com filhos no colo. Quase todos os que ele enviava para a esquerda eram assassinados minutos depois. Testemunhas diziam que ele cumpria essa função cantando, com um sorriso no rosto, vestido impecavelmente, como se estivesse em um baile e não no maior local de extermínio da história. Aquele era seu palco, e ele se sentia no controle absoluto da vida e da morte. A característica mais famosa e bizarra de Mengele era sua obsessão por gêmeos. Por que gêmeos? Ele queria comparar dois seres geneticamente idênticos, buscava entender como manipular a genética humana e sonhava descobrir como aumentar artificialmente o número de nascimentos arianos. Ao encontrar gêmeos durante as seleções, seus olhos brilhavam. Eles eram marcados, separados das famílias e enviados ao bloco especial, o Laboratório da Morte. Ao todo, estima-se que cerca de 3.000 gêmeos passaram por suas mãos. Apenas 200 sobreviveram. Os experimentos incluíam injeções de substâncias tóxicas para comparar reações, trocas de sangue entre os irmãos, mutilações espelhadas, retirar órgãos de um para analisar diferenças, infecções propositalmente provocadas. Quando um dos irmãos morria, o outro era morto imediatamente, para que Mengele pudesse examinar os corpos. Para ele, os gêmeos eram ferramentas descartáveis, para as vítimas era o fim de qualquer esperança. Mengele não demonstrava qualquer sentimento de piedade. Crianças eram seus alvos favoritos, frágeis, indefesas, facilmente manipuláveis. Ele estudava crianças com nanismo, crianças judias com condições genéticas,
ciganos, especialmente crianças romani. Em muitos casos, arrancava olhos de crianças vivas, aplicava corantes, tentava modificar características físicas para aproximá-las do padrão ariano desejado. Há relatos de barracões inteiros cheios de crianças que, ao perceberem sua chegada, começavam a chorar e gritar: "O anjo da morte está vindo." Mas ele não era um anjo, era a própria representação do terror. Nos laboratórios de Mengele, o sofrimento era constante. Ele executava cirurgias sem anestesia apenas para observar reações. Amputava membros para estudar regeneração inexistente. Injetava doenças internas, provocava queimaduras químicas, realizava esterilizações forçadas em mulheres. Mengele via os prisioneiros como objetos, não pessoas. Se um corpo não servia mais para experimentação, ele ordenava que fosse morto. O cadáver era então estudado e dissecado. Os assistentes testemunhavam horrores diariamente, sob ameaça de morte se ousassem desobedecer. E enquanto isso acontecia, Auschwitz continuava funcionando como uma fábrica de morte, com chimeneus expelindo cinzas humanas dia e noite. Mesmo em meio às atrocidades, Mengele se comportava como um aristocrata, gostava de óperas, mantinha a postura elegante, conversava com prisioneiras como se fosse um médico de hospital e, ao mesmo tempo, assassinava pessoas com um leve aceno de mão. Não era um sádico explosivo ou emocional. Era metódico, científico, orgulhoso. Ele acreditava realmente que salvava a humanidade, ao destruir aqueles que considerava inferiores. Tal convicção o blindava de qualquer culpa, e isso o tornava ainda mais perigoso. Em janeiro de 1945, com o avanço das tropas soviéticas, Auschwitz é evacuada. Mengele foge em direção à Alemanha. Desesperado, se disfarça como um soldado comum. É capturado pelos aliados, mas eles não percebem quem ele é, pois não tinham foto atualizada. E então, Josef Mengele simplesmente desaparece. Usando uma rede de colaboradores nazistas, Mengele foge para a Argentina, Paraguai e em seguida Brasil. Vive por décadas sob proteção de antigos simpatizantes do nazismo e de quem se beneficiava de seu dinheiro. Na Argentina, chegou a conviver com a elite. Depois, com maior pressão internacional, se esconde no Paraguai, até que finalmente encontra abrigo em pequenas cidades do Brasil. Durante todo esse tempo, ele nunca demonstrou arrependimento. Pelo contrário, se via como vítima de uma perseguição injusta. Apesar de buscado pela Mossad e por inúmeras autoridades mundiais, ele morre livre, em 1979, afogado após um mal súbito na praia de Bertioga, em São Paulo. Seu corpo é identificado apenas anos depois em exames forenses. A justiça humana nunca o alcançou. Como um dos maiores criminosos da humanidade, conseguiu escapar. Os motivos principais eram falta de coordenação internacional após a guerra, proteção de redes nazistas clandestinas, documentos falsos com múltiplas identidades, Guerra Fria desviando a atenção mundial para novos conflitos e desinteresse de alguns governos sul-americanos. A verdade é que o mundo permitiu, direta ou indiretamente, que Mengele continuasse vivendo. Os crimes de Mengele estão entre os mais bem documentados da história moderna. Centenas de testemunhos, documentos médicos, relatórios detalhados. Mas a maior marca que ele deixou está na memória das vítimas e familiares. Sobreviventes dos experimentos até hoje falam sobre dores crônicas, traumas psicológicos e perda de identidade. Cada vida que Mengele destruiu representa uma história interrompida, uma família quebrada, uma cicatriz permanente na humanidade. Não existe justificativa científica para o que ele fez. Não há ideologia que possa perdoar tais atos. O nome Josef Mengele deve ser lembrado não como um gênio da medicina, mas como um aviso eterno. Quando uma sociedade entrega o poder a quem se acha superior, quando vidas são tratadas como números, quando a ciência é corrompida por ódio, o resultado é o que vimos em Auschwitz. Josef Mengele morreu sem pagar pelos seus crimes, mas sua história continua viva para que ninguém esqueça o preço do fanatismo e da intolerância. A verdadeira justiça é lembrar, contar, ensinar às novas gerações, porque o mal não desaparece, ele apenas espera ser esquecido, e é o nosso dever impedir que volte a acontecer.